Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quem está alegre, diga graças a Deus. Você que trouxe a sua Bíblia, por gentileza, localize o Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 14. Mateus, capítulo de número 14. E eu já queria louvar a Deus por essa oportunidade que Ele nos concede de mais uma vez sermos porta-voz da sua palavra. Estender minha gratidão aos nossos pastores presidentes, pastor Fábio, pastora Patrícia, pela confiabilidade de nos ceder o altar dessa casa. A toda a igreja, eu confesso que é bom pregar fora, mas pregar aqui dentro é uma honra. E é sempre bom estarmos juntos aqui, não só para expressar aquilo que Deus tem falado com a gente, mas para receber por intermédio da vida dos irmãos, que muito tem para dar nesse altar. Mateus 14, versos de número 26 e 27. Mateus 14, verso 26 e 27, já deve estar projetado lá, é rápido demais. Verso 26. E os discípulos, vendo caminhar sobre as águas, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não... Se acomode aí, por gentileza. Já até fechei a Bíblia. Eu tenho aprendido a falar muito em pouco tempo. Melhor deixar o povo com sede do que matar afogado. Então vai ser só aquele copinho d'água hoje, né? Queridos, o texto que nós lemos nessa noite é um texto de uma expressividade muito grande. É um texto que nós podemos intitular como um clássico dentro da Nova Aliança, dentro do Novo Testamento. Quem nunca leu a respeito desse texto, que eu acho difícil aqui, certamente já teve a oportunidade de ouvir alguém pregar a respeito dessa narrativa. O que me chama a atenção nesse texto de Mateus, capítulo de número 14, é que antes de Jesus revelar a sua divindade, Jesus ele vai revelar a sua humanidade. A nossa igreja é uma igreja bíblica e é sabido de todos que Jesus era 100% Deus e 100% homem. João, no seu capítulo 1, ele expressa isso para a gente, que no princípio era o verbo estava com Deus, e de fato o verbo era, mas se fez carne e habitou entre nós. Quando nós lemos o capítulo 14 do Evangelho segundo Mateus, nós vamos ver o Cristo se revelando no verso 26 como divino, mas nos versos anteriores como humano. Porque ele veio como homem e não sofreu como Deus. Cristo padeceu como gente. A dor da traição, ele sentiu. A desonra das cuspidas na cara, ele sentiu. Os 39 açoites na sua pele, ele sentiu. Os cravos nas mãos e nos pés também sentiu. Os espinhos na cabeça em forma de coroa, doeu também. Porque ele não sofre como Deus. Ele sofre como homem. Rafael, por que você expressou isso para a gente? Porque os versos que antecedem o verso que a gente leu, Jesus ele vai ser tomado por um sentimento de tristeza. Porque a notícia que chega no ouvido dele é: João Batista, o precursor do teu ministério, foi decapitado dentro do reinado de Herodes. Jesus, ao ouvir isso, ele não age como Deus, pastora Patrícia. Ele age como homem, pastor Fábio. Ele vai se ausentar para o ambiente deserto. E esse se ausentar é sair do meio de todos e ficar sozinho. O que para muitos é solidão, mas que na verdade é solitude. Jesus ele não abre mão da comunhão de uma forma literal. Ele abre mão da comunhão, e quando eu digo comunhão é muita gente perto, de uma forma momentânea. Jesus ele não vive a solidão, Jesus ele vive solitude. Ele vai se ausentar porque ele precisa de um tempo a sós com o Pai.
A notícia machucou, gente. A notícia doeu. Então o sentimento de Cristo como homem eu preciso ficar sozinho para sofrer a dor do luto daquele que veio primeiro do que eu e preparou o meu caminho. Só que a Bíblia diz que quando a multidão descobre, Fábio, que ele vai se ausentar para o deserto, quando ele chega lá, ele se depara com essa multidão. Jesus só queria ficar só, e sim ou não, gente? Só que a multidão seguiu ele. Jesus não está num momento muito bom, ele poderia agir de uma forma que nós por vezes agimos. Olhar para a multidão e dizer, vão embora, me procurem outro dia porque hoje eu não estou legal. Se ausentem daqui e vem outra hora porque hoje eu não estou bem. Mas Jesus, não é a gente. Aqui agora ele não revela a sua humanidade. Ele abre mão da humanidade e revela a sua divindade. Ele pega a dor que ele estava sentindo, coloca no bolso e a Bíblia diz, e curou a todos. Sabe qual é o nome disso? Repita após mim, ministério. O que é ministério, Rafael? É esquecer da tua dor, estender a mão e tratar da dor de alguém. Jesus ele não vai se ausentar, pelo contrário, ele vai atender todo mundo que está ali. A Bíblia diz que ele cura todo mundo e chegando à tarde, os discípulos olham para Jesus e dizem assim, mestre, essa multidão está aqui há muito tempo. Despede esse povo para que eles vão pelas aldeias e comprem mantimento para comer, porque esse povo está com fome. Eu até falei a respeito disso na palavra ofertória do último culto que eu tive a oportunidade, é desse texto aqui. Aí Jesus olha para os discípulos, isso aqui é grifo do pregador, e diz assim, como é que é? Eu vou despedir esse povo que está tanto tempo me ouvindo de mão vazia? A proposta dos discípulos é, manda eles irem embora, porque não tem nada para comer. E a proposta de Jesus, da minha presença, ninguém sai. Fala para quem está do teu lado, do jeito que tu chegou, tu não volta para casa. Chegaram sem nada. Aí os discípulos olham para Jesus e dizem, vão voltar sem nada. Aí Jesus olha para os discípulos e diz, chegou sem nada, mas sem nada eles não voltam para casa. Jesus vai despedir a multidão, diga, despedir a multidão. Já vou entrar no texto. E ele sobe para o monte para orar à parte. Você lembra do que eu falei no início de uma forma muito rápida, que eu não vou me ater à introdução? Ele queria ficar só, e sim ou não, gente? No deserto ele não conseguiu. Tratou de todo mundo, curou os enfermos, alimentou quem tinha fome. E depois de alimentar, ele despede a multidão, sobe para o monte para orar e dá uma ordem para os discípulos. A multidão ele despede. E os discípulos, ele aponta um caminho. A multidão vai para casa descansar. E vocês vão entrar no barco e atravessar para outra margem. Isso aqui confundiu a minha mente quando eu li. Porque a proposta de Jesus para quem é discípulo é ir para o meio do vento. E para quem é multidão? Ir para casa descansar. Como é que pode, presbítero de Deus, ele mandar a multidão descansar e os discípulos irem para o meio da tempestade? Porque a proposta da chegada do outro lado não era para a multidão. Era para discípulo. Então o que confundiu a princípio a minha mente foi isso. Como é que multidão descansa e discípulo perde o sono? É porque Deus tem provas específicas na vida de quem ele tem destinos extraordinários. Talvez eu estou pregando para a gente aqui que está igual o salmista do Salmo 73, o Asaf, olhando para a prosperidade dos ímpios e dizendo, o ímpio tem churrasco na mesa e a picanha até hoje não chegou na minha casa, aleluia. Mas fique tranquilo, porque a primeira palavra que eu libero para essa igreja é, quem não passa pelo vento do meio, não chega no destino que Deus tem para chegar. Pegue na mão de alguém, eu já começo a profetizar e já vou terminar. Fala para quem está do teu lado, está mais difícil para você, fala, porque o destino não é para todo mundo, está mais complicado para tua casa, porque o destino não é para todo mundo. Hoje a gente geme, hoje a gente sofre, mas um dia a gente chega lá. Aleluia! Porque tem hora, pastor Anderson, que esse negócio de passar por vento confunde a nossa mente. Se eu estou fazendo tudo certo, porque quem faz errado é só comigo, gente? Parece que quando a gente estava no mundo, era mais fácil. Depois que a gente entrou no rebanho, parece que complicou tudo.
É porque o destino não é para todo mundo, o destino é para quem passa pelo vento. Fala para quem está do teu lado, quer chegar aonde todo mundo chega? É só viver o que todo mundo vive. Agora, quer chegar onde ninguém chegou, é só passar por aquilo que ninguém está passando. A tempestade é específica porque o destino também é específico. Mas a proposta de Jesus aqui, a princípio, não é vento. Sim ou não, gente? Essa igreja é inteligente, vamos lá? A proposta de Jesus é: entrem no barco e atravessem para o outro. Jesus aponta um destino, mas oculta o processo do meio, Jonathan. A proposta de Jesus não é: entrem no barco e vão para o olho do furacão. Até porque se Jesus revela o processo do meio no início, nem no barco eles entrariam. Não entendi, Rafael, te pegou de surpresa. Mas Jesus já sabia de tudo. Se ele te revela o processo, tu não alcança o projeto. Ai, 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 ai. E geralmente na nossa vida é assim. A gente vem para o culto, Deus faz uma promessa, mas não aponta o processo que a gente vai passar para chegar até ela. Você lembra de José? Ele pediu para sonhar algum dia, gente? Mas Deus fez ele sonhar. E qual foi o sonho? O sol, a lua e 11 estrelas vão se prostrar diante de ti. Só que o mesmo José que sonhou o tempo do governo, não sonhou o tempo do desprezo. Deus não fez ele sonhar durante a madrugada que quem deveria acreditar desacreditou. Deus não faz ele sonhar que a túnica que o pai fez com tanto carinho foi manchada com sangue de animal e foi entregue para Jacó e alguém disse: é uma besta fera, devorou teu filho. Ele não sonha que ele vai ser jogado num buraco pelos irmãos, nem que vai ser vendido para uma caravana de ismaelita. Ele não sonha que ismaelita vai vender para o Egito, que no Egito ele vai ser servo, de servo vai ser preso. Ele não sonha nada disso. Ele só sonha o projeto. E por que Deus oculta o processo? Porque o processo que me pega no meio não me impede de chegar até o final. O que eu vejo como luta, Deus vê como ponte. Se os irmãos não desprezam, não jogam no buraco. Se não joga no buraco, não tem veste manchada. Se não tem veste manchada, não tem sentença de morte. Se não tem sentença de morte, não pode ocultar o cadáver. Se não dá para ocultar cadáver, não precisa ser vendido. Se não fosse vendido, não ia para o Egito. Se não fosse para o Egito, não seria acusado injustamente. Se não tivesse acusação injusta, não seria preso. Se não fosse preso, não conhecia copeiro nem padeiro. Se copeiro e padeiro não fosse conhecido, não teria sonho revelado. Se não tivesse sonho revelado, não chegava até Faraó. E se não chegasse até Faraó, não seria governador. Então toda a tempestade que pegou José no meio, não foi muro para limitar, foi ponte para fazer ele chegar. Ah, levante a tua mão, bate na mão de alguém e grita para o inferno ouvir: essa guerra não te mata, essa guerra te promove. Tu vai chegar lá. Quem está passando pelo vento não está entendendo. Era mandaravachuri de... Pastora Patrícia, ninguém vem para um culto como esse de domingo profetizando o deserto de amanhã, pastor Fábio. Não, hoje eu vou no domingo de celebração porque tem um vale me esperando na segunda. Pelo menos eu não. São coisas que acontecem de repente. Diga, de repente. É assim ou não é, gente? A gente não espera, mas de repente a porta fecha. A gente não espera, mas de repente a enfermidade chega. A gente não espera e de repente o filho que estava calmo fica rebelde. Porque provas acontecem de repente. Mas eu queria confortar alguém aqui nessa noite. Jesus não avisou sobre a tempestade, mas também não avisou que caminharia sobre as águas. Então, se a tempestade aconteceu de forma de repente, a apresentação dele também foi, porque a chave também vira de repente. A porta também abre de repente. A enfermidade também é curada de repente. O filho libera perdão de repente. Alguém é liberto na tua casa de repente. Eu não sei se tu tem fé para levantar a mão e liberar aquele glória que o diabo não gosta, mas se prepara pro de repente. Eita, bate na mão de dois e diga para ele: se prepara pro de repente de Deus. Antes de setembro virar, ele vira. Então a tempestade se levantou. Rafael, por que a tempestade se levantou?
Vou terminar, pastor Fábio, quando der a hora, puxa aqui. Porque alguém decidiu obedecer a ele. A tempestade só se levantou porque eles estavam dentro do... Qual foi a ordem de Jesus? Entrem no barco. Então o vento não se levantou para desobediente. O vento se levantou para quem obedece. Por quê, pastor Rafael? Porque vida com Deus não me isenta de viver tempestade, mas me habilita a atravessar cada uma delas. Sendo crente ou não, vai ter vento, vai. A diferença é que quem não é crente não sabe o que fazer. E quem é crente passa pela prova dando glória a Deus. E dentro da Bíblia, dentro do cânon sagrado, nós temos pelo menos 3 tipos de tempestade. Quantos tipos? Falo dos 3 e encerro, entrego minha oportunidade. Repita após mim: tempestade divina, tempestade maligna e tempestade natural. Eu já falei isso aqui, eu acho que numa consagração, mas pregando em outro texto. Rafael, o que é tempestade divina? É a tempestade que o próprio Deus manda, por um propósito. Me prova Jonas capítulo 1. Acabou, glória. Levanta-te, se dispõe, vai a Nínive e prega contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. O camarada foge do destino que Deus quer, desce para Jope e compra passagem para ir para Tarsis. E eu não sei o valor que ele pagou pela passagem, eu sei o preço que ele pagou pela desobediência. Ele compra a passagem para fugir da presença daquele que ninguém foge. Ele entra no navio, vai para o porão, dorme, e a Bíblia diz que Deus, quem, gente? Mandou um forte vento para o navio. A Bíblia diz que todos os marinheiros oravam, cada um ao seu próprio Deus. Um povo politeísta que adorava várias entidades e não era monoteísta como Jonas, que adora somente a Yahvé, o Deus da Siloé. Cada um ora ao seu Deus, a tempestade não cessa. Eles pegam as cargas do navio, jogam para fora para tirar o peso para que o navio não afunde. Só que a tempestade também não cessou. E só a nível de informação, navio cargueiro naquele tempo, Léo, o que ele carregava era muito mais precioso que o próprio navio. Então coisas preciosas estão sendo perdidas por causa da desobediência de alguém. Quando descem para o porão, a carga mais pesada está lá. Quem? Jonas. Vão acordar Jonas e vão dizer: da onde tu vem, qual o teu nome, qual o Deus que tu serve. Ora para ele para ver se ele cessa esse vento. E a pergunta que eu vos faço é: Jonas orou sim ou não? Te ajudei. Orou sim ou não? Por que Jonas não orou? Porque Jonas entendeu que oração já tinha tido no navio. Então o problema do vento não era a ausência de oração, era a ausência de posicionamento. Jonas bate no peito e diz: não adianta eu orar, porque o problema me coloca para fora. Porque tempestade divina, tu pode subir monte todo dia. Fica chateado com o pregador, não? Pode vir para o culto de terça, de quinta, para a consagração de manhã, para o culto de domingo. Pode ir para o culto da vela ungida, da rosa vermelha, né? Do banho de sal grosso. Se não se posicionar, não cessa. Acabou, glória, né? E existem 5 ordens no livro de Jonas. Quantas ordens? Diga ordem para a tempestade. Não, você dormiu. Diga ordem para a tempestade. Ordem para o grande peixe. Ordem para a boboeira. Ordem para o verme. E ordem para o Jonas. A tempestade obedeceu. O grande peixe obedeceu. A boboeira obedeceu. O verme obedeceu. E Jonas desobedeceu. Irmão, a natureza está sujeita à autoridade divina. Você não vê mangueira produzir goiaba e nem goiabeira produzir manga. Você não vê o mar avançar além do limite que Deus impôs para ele. Mas o ser humano quer fazer o que deseja. Quer bater no peito e dizer: eu sou dono dos meus próprios passos. Aí cobra de Deus o que Deus tem para dar, mas não caminha na direção que Deus mandou. Então tempestade divina só cessa quando eu me posiciono. Fui falado aqui na introdutória. E tempestade maligna, Rafael, existe isso? Marcos 4, 35. Jesus entra no barco com os discípulos e se direciona para a aldeia de Gadara. Só que no meio do caminho, forte vento se levanta, os discípulos perdem o sono, e Jesus está fazendo o que, gente? Sobre uma almofada. Irmão, dormir no barco já era incomum. Sobre a almofada parece que ele premeditou tudo. Eu vou entrar no barco, vou pegar a almofada, no meio do caminho vai ter vento, eu sei que Satanás vai se levantar, mas fica tranquilo.
Enquanto eles vão se desesperar, eu vou dormir e vou descansar. E tem um louvor que diz assim: na proa do meu barco a dormir. Só que o texto não diz na proa, frente, diz na polpa, atrás. Porque aquele barco não era barco motorizado. Era barco a vela. Você abre a vela, o vento leva para o destino. Se não tiver vento, pega o remo e começa a remar. E o que dava a direção? O leme não ficava na frente. O leme ficava atrás. Está dando para entender? Que o remo está com o discípulo, mas o leme está com Jesus. É por isso que ele consegue descansar, porque remar é comigo, mas dá direção. Aí a Bíblia diz, evangelista Wagner, que a água enchia o barco e os discípulos se aterrorizaram. Acordaram a Jesus e disseram: não te importa que pereçamos? A Bíblia diz que Jesus vai despertar, e olha o que o texto diz: e repreendendo o vento, diga, repreendeu. E repreendendo o vento, disse ao mar: cala-te, aquieta-te. Você percebe que para o mar ele dá uma ordem, mas o vento ele repreende. Porque essa palavra repreender não está no campo natural, está no campo espiritual. Você acha que o reino das trevas não sabia o destino daquele barco? Esse barco não está indo para qualquer lugar, está indo para a aldeia de Gadara, aonde tem um endemoniado, pastor Fábio, que não carrega um demônio, mas uma legião. Legião é termo grego usado para multidão, de 5 a 6 mil demônios dentro de uma pessoa, que nem cadeias conseguiam conter. Quando o reino das trevas vem, que vão perder território, e que aquele que está no barco tem poder para libertar o que ninguém libertou, Satanás sopra o vento. Rafael, é heresia, você está dizendo que o diabo tem poder de mexer na natureza? Lê o livro de Jó que você vai ver. Não é Deus que faz descer fogo do céu para consumir a ovelha do Jó. É o próprio Satanás. Paulo diz na carta aos Coríntios que ele pode se apresentar como anjo de luz. E quem não tem discernimento espiritual dizer que é varão de guerra passeando no meio da igreja. O diabo entra na igreja, entra, canta, prega, se deixar ainda dizima. Aqui não, em outro lugar, porque aqui tem visão espiritual. Então, Rafael, qual é a explicação desse texto de Marcos 4? E a gente entra no texto e encerro. É que a preocupação de discípulo no meio do mar não é vento que sopra, gente. É água que entra no barco. Porque enquanto o vento sopra, eles não acordam Jesus. Mas quando o texto diz que o barco quase se enchia de água, eles vão acordar o mestre. Porque vento soprando balança, mas não afunda. Mas quando a água que está fora entra, aí há a possibilidade de naufragar. Então o problema de discípulo não é água, o problema de discípulo não é vento, o problema de discípulo é... E o problema de Jesus? Vento. Discípulo com o balde na mão, jogando água para fora. Aí eles acordam Jesus pensando que Jesus vai pegar mais um balde para ajudar. Aí Jesus desperta. Isso aqui é grifo do pregador, Jonathan? E diz: ah, diabo, já te vi. Tu pensa que vai ficar em oculto nesse barco, né? Já te vi. Discípulo está preocupado com a água que entra, mas eu estou preocupado com a causa da água que entra. Por quê? Porque a água só entra se o mar se agitar, e o mar só se agita se o vento soprar. Enquanto o discípulo está preocupado com o efeito, Jesus desperta e vai na raiz do problema. Oh, aleluia! Não entendi, Rafael, vou te explicar. Barco que Jesus está, demônio não fica escondido. Barco que Jesus está, Satanás não fica em oculto. Se eu fosse você, eu levantava as duas, não levantava nem só uma, porque a palavra de Deus para alguém nessa noite é: eu não vou agir no efeito, eu vou entrar na Pegue na mão de alguém, eu estou sem voz, mas eu vou profetizar. Pegue na mão dele. Eu sei que é chato, mas funciona. Cata a mão dele. Fala para quem está do teu lado: hoje esse demônio vai ser revelado. Fala: hoje esse demônio vai perder território. Não tem demônio, não tem capeta, não tem Zé Pilantra, não tem pomba gira. Quando ele desperta, ele vai na causa. Ele vai... Eu me assaio de homem. Teremandaravachuri de Comanagacheia. Teremandaravachanda de prominência. Demônios vão ser repreendidos aqui em Bento Ribeiro nessa noite de celebração. Se ele pensa que vai ficar escondido lá, ele está muito enganado. Ele se esconde onde não tem Jesus, porque quando ele pisa, já te vi. Já te vi. Sei quem tu és, sei da onde tu veio. Já te vi. Tô sentindo ele aqui, gente. Aleluia.
Aleluia. Fala para quem está do teu lado, Jesus nessa noite, fala. Mais alto, diga: Jesus nessa noite não entrou em Siloé com uma tesoura, diga, para podar o teu problema ele voltar a crescer. Ele entrou com um machado para arrancar pela raiz e nunca mais brotar. Eu vim pregar para alguém que tem mão para levantar e boca para dar glória. Tem tempestade que vão cessar e nunca mais vão se levantar. Já te vi. Pastora Patrícia, ele olha para o vento, ele dá uma ordem no campo espiritual, pastor Fábio. Vento, eu te repri. Mar se acalma. A Bíblia diz que a tempestade cessou e houve grande bonança. Rafael, você já falou da divina, da maligna, e essa que você leu, natural. O mar é o mar da Galileia, gente. Abaixo do nível do mar e cercado de montanha. No meio do mar, provavelmente a 6 km de distância, para um lago gigante desse que tinha 12 km de extensão, era normal o vento vir da montanha frio, descer e se encontrar com o vento quente. Então formava-se os ventos, as tempestades. Isso aqui é normal. Rafael, o que não é normal? O que não é normal é o vento soprar a noite toda. Porque esses camaradas estão acostumados em passar por vento, sim ou não, gente? O problema não foi o vento que soprou, foi a intensidade do tempo que durou. A Bíblia diz que Jesus sobe para o monte, e desde o final da tarde até a 4ª vigília, esse vento sopra. E alguém vai dizer: Rafael, mas é muito pouco uma madrugada debaixo de prova. Eu estou há 1 ano. Eu estou há 1 semana, eu estou há 5 meses. Só que o tempo é circunstancial, sim ou não? Diga: o tempo é circunstancial. 2h30 de culto é muito tempo para quem está cultuando, sim ou não? Passa rápido, a gente nem sente. E 2h30 para quem está dentro do mar morrendo afogado. É muito tempo. Porque o tempo é circunstancial. E só entende do nível da luta quem está dentro do processo. Quem está de fora está apontando e está dizendo: está fácil demais. Mas quem está dentro sabe a intensidade que ele está vivendo. Jesus só vai se apresentar na 4ª vigília. Rafael, por que ele só se apresenta na 4ª? Porque ele só vê na 4ª, não. Se você lê em Marcos capítulo 6, a Bíblia diz que do monte Jesus viu que eles se esfadigavam em remar. Que Jesus é esse que vem e não faz nada. É porque o fato dele não fazer não significa que ele não viu. Os discípulos, Gabriel, estão dentro da ótica de Jesus, mas não estão dentro da ação do Jesus da ótica. Jesus não se manifesta, mas ele vê. Falar para quem está do teu lado: ele não fez, mas fica calmo, porque ele já viu. A porta ainda não abriu, mas ele já viu que está fechada. O filho ainda não voltou para Jesus, mas ele já viu que está desviado. O marido ainda não se converteu, mas ele viu que está dando trabalho. A enfermidade não foi sarada ainda, mas ele viu o laudo que chegou na tua mão. Ele não fez, mas ele já viu. Então ele vê. Porque o fato dele não fazer não significa que ele não viu. E sabe o que me chama a atenção para a gente finalizar aqui? É que o vento sopra contrário, diga contrário. Isso aqui não é nada teológico, isso aqui é lógica. Se o vento é contrário, se o barco vai para frente, o vento sopra. E como é que os camaradas do barco estão? Com o remo na mão. Eles tinham tudo para nadar conforme a maré. E tem uma música mundana que diz: vou deixar o vento me levar, né? A vida. Só que vento contrário revela alguma coisa para a gente, evangelista Edmilson. O que? Que eu estou na direção certa. Vento contrário revela que eu estou na direção certa. Eles não abrem mão do remo, porque remar contra a maré é fazer força sem sair do lugar. Mas eles entendem: é melhor ficar no meio do que voltar atrás. Porque a tempestade não sopra no início, a tempestade sopra no... Por que, Rafael? Porque meio é lugar de decisão. Ou tu abre mão de tudo que tu viveu e volta para o início, ou tu coloca força no teu braço e vai até o final. Fala para quem está do teu lado: tu já matou urso para chegar até aqui. Fala, meu irmão, tu já matou leão para chegar até aqui. Tu já abandonou cachaça, já abandonou maconha. Não é lugar de você parar, é ambiente para remar. Pegue na mão de alguém, por gentileza. Pegue. Fala para quem está do teu lado: para a raiva do diabo. Fala: o vento está contrário, mas tu vai até o final. Tu vai até o final.
vai chegar, vai. Tá difícil, mas tu vai chegar, vai. Terminei, porque tem hora que cansa, gente, cansa mesmo. Tem hora que a gente já não sabe mais o que fazer. Fazer muita força e não ver as coisas andarem é complicado. Só que eu gosto disso. Porque quarta vigília da noite é o fim de uma madrugada, gente. Deixa eu ver se a minha matemática tá boa. O dia para o judeu virava às 6 horas da tarde. E ali dava o início da noite, que era dividido em 4 vigílias. Quantas vigílias? De 3 em 3 horas. De 6 da noite a 9 da noite, primeira vigília. De 9 da noite à meia-noite, segunda vigília. De meia-noite às 3 da madrugada, terceira vigília. De 3 da madrugada às 6 da manhã. O vento sopra de 6 até a quarta vigília. Então, no mínimo, Wellington, presbítero Wellington, eles ficaram 9 horas debaixo desse vento. E a pergunta que indaga a minha mente é: que Jesus é esse que vê o início e não se manifesta no início? Que Jesus é esse que vê a intensidade do problema aumentar e não me socorre? É porque Ele conhece os teus limites. Baixinho para tu pegar, Ele sabe até onde você pode ir. Tem gente que entrou aqui no limite. Tem gente que entrou aqui cansado. E Jesus manda liberar uma palavra para o teu coração: fica tranquilo, porque eu conheço os teus limites. Tu tá a ponto de explodir, mas antes dessa explosão chegar, a calmaria chega para a tua vida. Eu lembro de quando Deus se manifestou para Abraão na porta da tenda. A Bíblia diz: no maior calor do dia, pastor Fábio. Por que Deus não se manifestou pela manhã? Por que Deus não se manifestou no sol de 10 horas da manhã? Porque Deus conhece o nosso limite. Tem gente que entrou aqui e Deus não fala para quem não veio, que está fadigado de remar, não sabe mais o que fazer. Mas aquele que acalma o vento está pisando em Siloé e me trouxe a... que negócio é esse? Ai, Zé Maraciebre afá. Camanda calavachuri de prominência. Pegue na mão de alguém e diga para ele: aguenta só mais um pouquinho, porque ele está chegando aí. Fala: segura só mais um pouquinho, porque ele está chegando aí. Tu não vai se desesperar, tu não vai se matar. Aquele que te governa vai caminhar, vai caminhar, vai caminhar. Quarta vigília é limite. Diga limite. Porque tem horas que Deus faz isso com a gente. Deixa a gente chegar no nosso limite para agir a nosso favor. Sabe o que eu gosto do texto? É que o vento sopra. Diga: o vento sopra. Diga: a água agita. Diga: o barco balança. Discípulo se desespera. E Jesus? Ele não vem por baixo, pastora Patrícia. Eu já vi pregador pregando esse texto, pastor Fábio, espiritualizando de uma forma herética, dizendo que Jesus veio voando nas asas do querubim. Reginei. Só que a Bíblia diz que o mar se agita, a água se agita, o barco se agita, discípulo se agita. E Jesus? Todo mundo desesperado. Jesus poderia vir correndo, sim ou não? Só que o único que não está desesperado nesse texto é ele. Davi, ele não acalma o mar para andar por cima. Ele caminha sobre a tempestade. Porque caminhar sobre as águas com o mar tranquilo já é impossível. Você imagina com o mar agitado. Por que Jesus não diz: mar, se tranquiliza porque eu vou caminhar? Porque isso aqui é didático para alguém. Rafael, me explica. Vou te explicar no texto para não parecer heresia. Todo mundo olha para Jesus caminhando sobre, diga sobre. Sobre o que, gente? Não é sobre as águas, é sobre a tempestade. Porque água é necessário para que o barco chegue do outro lado, sim ou não? Então água não preocupa ninguém, o que preocupa é água agitada. Jesus não pede para o mar se acalmar para andar, ele anda sobre o mar
agitado. E o que tirava a paz dos discípulos? A agitação do mar. Olha o que Jesus está ensinando para a gente. Aquilo que te preocupa... Você pode pegar na mão desse crente cheiroso aí, porque o ambiente está gostoso, tem ar-condicionado, ninguém está fedendo, o desodorante está em dia. Aleluia. Se não quiser, não faça, mas eu aprendi que no ambiente profético, palavra se torna decreto. Me ajude a pregar para esse crente cheiroso aí, vai, pegue na mão dele, pegue na mão dela. Se não quiser, não faça, mas se puder, dá esse recado e eu termino agora. Fala para quem está do teu lado, fica tranquilo, fala. Não, agora grita para ele ouvir, fala, descansa o teu coração. Dá esse recado para esse crente, diga para ele, porque é o lugar mais alto que os teus problemas podem chegar é debaixo dos pés de Jesus. Só quem recebe essa palavra leva. Ele caminha. A depressão não vai te matar, ele anda por cima. Ansiedade não tira o teu sono, ele anda por cima. Porta fechada não tira a tua paz, ele anda por cima. Enfermidade não te mata, ele anda, ele anda, ele anda. Tá andando aqui, tá andando aqui. Tem glória aqui do lado direito, tem? Tem glória aqui do lado esquerdo, tem? Tem glória ali na galeria, tem? Tem glória aqui no altar, tem? Então bate na mão de alguém, já vai ficando de pé, vai. Isso, vai ficando de pé. Calabada comem entre a céu e de calamandaraia. Aquilo que te assusta, ele domina. Aquilo que rouba a tua paz, ele caminha por cima. Aí quem está olhando ele andar, pastor Fábio? Está com medo dele. Porque não consegue ver Jesus como Jesus. A Bíblia diz, e olhando para ele, viram que era um... Ah, se esse fantasma aparecesse toda noite para a gente. Por que não viram como Jesus? Porque tem vento na nossa vida que ofusca a nossa visão. A gente vê Jesus na porta aberta, mas não vê Jesus no vento. A gente vê Jesus na chave do carro, mas não vê Jesus quando ele fecha a porta com a chave. Só que Jesus é Jesus do vento também. Rafael me prova, sabe como é que Deus respondeu a Jó no capítulo 38? E Deus respondeu a Jó, como? Numa tempestade de vento. É Deus falando para Jó, o vento está grande, mas eu estou no meio dele. A tempestade está grande, mas eu estou no meio dela. Jesus olha para o barco e diz, não temais, sou eu. E sabe o que eu amo nesse detalhe aqui? É que Jesus em momento nenhum acalma o vento para dizer para quem está no barco se acalme. O vento sopra, missionária Estela. Jesus não acalma a tempestade, mas olha para quem está no barco e diz, tenham paz. Porque talvez Deus não mude a situação, porque Ele está usando a situação para mudar. É Jesus olhando para alguém, evangelista, e dizendo, vocês vão ter paz em meio ao vento a partir de hoje. Vocês vão dormir debaixo de guerra a partir de hoje. Aquilo que tirava o teu sono não tira mais. Aquilo que tirava a tua paz não tira mais. E para a raiva do diabo eu estou pregando para alguém aqui que não chegou nem na bonança ainda. Está no vale, está no deserto, mas levanta a mão para dar glória a Deus e aleluia. Esse vento... Se acalme. Fala para quem está do teu lado, se um dia você não conseguir enxergar Jesus, ouça a voz dele. Porque a visão está ofuscada, mas os ouvidos estão abertos. E crente que é crente não caminha por aquilo que vê, caminha por aquilo que... Por quê? Porque cenário não muda a palavra, mas palavra tem poder de alterar cenário. Aí Pedrão vai olhar para Jesus e vai dizer, terminei, pastor Fábio. Se és tu, me faça ter contigo por onde? Por onde, gente? Por cima das águas. Ele andou assim ou não? Só que ele tirou a visão de Jesus e colocou a visão do vento.
Quando ele limita a visão, ele limita a caminhada. Limitou a caminhada, ele começa a afundar. Mas antes de morrer, ele pede ajuda. Porque ele viu que ia morrer. Sabe o que é isso? Humildade de reconhecer que eu não consigo me salvar sozinho. É ver que vai dar ruim e dizer, preciso de ajuda. Quer um recado de Deus? Não espere afundar para pedir ajuda. Quando vê que está dando ruim, levanta. Mestre, socorre-me, a Bíblia diz, pastor Anderson, e tomando pela mão direita o levou para dentro do barco. Aí os pessimistas vão olhar para esse texto e vão dizer, Pedro até andou, mas afundou. E a Siloé até afundou, mas não é que ele andou. Aleluia! E para a raiva do diabo, já o presbítero Wellington, alguém vai dizer, andou uma vez e afundou, mas na verdade andou duas, uma para ir e uma para voltar. Aleluia! Pegue na mão de alguém, por gentileza, pegue na mão de alguém, fala para quem está do teu lado, tu não vai contar testemunho de ninguém, fala, tu vai contar teu próprio testemunho, não vai contar a história de ninguém, vai contar tua própria história. Eu imagino alguém olhando para a galera e dizendo, rapaz, tu não sabe o que Pedro viveu no meio desse vento, ele andou sobre as águas. Aí alguém olha para João e diz, João, tu viu? Ele vi. Tiago, tu viu? Ele vi. Tiago conta a história de Pedro. João conta a história de Pedro. E Pedro conta a sua própria história. Pegou? Porque Deus não te chamou para ser espectador daquilo que Ele faz, mas participante daquilo que Ele está fazendo. Bate na mão de dois e diga para ele, o próximo testemunho é o teu. O próximo culto de ação de graça é o teu. Cante, mas cante acreditando, cante. Nenhum dos teus planos pode se frustrar. A vontade é tua e a minha vida. Nenhum dos teus planos pode se frustrar. Nenhum dos teus planos pode se frustrar. Não se frustrarão, declare isso. Não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Sabe aonde Pedrão viveu a sua maior experiência com Deus? Repita após mim, no meio do vento. Porque cenários desfavoráveis, não só o vento, são cenários de grandes testemunhos. Eu imagino alguém olhando para Isaac e dizendo, quando é que tu conheceu a Deus? E ele olhando para a galera e dizendo, lá no Moriá, com a faca no pescoço. O céu rasgou e Deus falou com meu pai, não mate o teu filho, olha para trás e veja o carneiro, coloca no altar no lugar dele. Eu imagino alguém olhando para Daniel e dizendo, rapaz, me conta uma experiência, te conto, passei a madrugada toda na cova dos leões. Só que não é que o anjo desceu e a boca do leão fechou. E tu, Jó, conta a tua experiência, perdi filho, perdi gado, perdi riqueza, perdi saúde, mas não é que ele me restaurou. Fala para quem está do teu lado, o teu pior cenário vai ser o teu maior testemunho. Ai, 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 ai.
Deus não fala para quem não vê, Deus fala para quem está aqui. E eu queria muito que esse altar orasse pela tua vida nessa noite. Rafael, estou na primeira vigília ainda, fica no teu lugar. Estou na segunda vigília ainda, fica no teu lugar. Estou na terceira vigília ainda, continua aí. Mas se tu entrou na quarta vigília, sai do teu lugar e corre aqui para o altar que nós queremos orar pela tua vida. Rafael, eu entrei aqui no meu limite, sem força e sem saber o que fazer. Foi Jesus que se trouxe até esse lugar, porque hoje a calmaria vai para casa contigo. Hoje esse vento vai cessar, irmão, é só para quem crê. Calamandarabra calavachuri de prominência. Se essa tempestade é de origem maligna, esse demônio vai ter que cair por terra hoje na tua casa. Se essa tempestade é divina, teu posicionamento no altar vai fazer esse vento cessar hoje. E se a tempestade é natural, não tem problema, tu entrou no limite, mas Jesus vai te ajudar a vencer. Você não vai explodir, não vai tomar mais tarja preta. Tem um tarja branca chamado Jesus de Nazaré que vai para casa contigo aqui hoje. Chega mais para frente para dar lugar, sai do teu lugar e vem. Vitão, continua cantando, continua cantando. Isso. Quando o ministério de louvor canta, sai do teu lugar e vem. O dia da calmaria é hoje, pastor Fábio. O dia da bonança é hoje. Isso. Que tudo podes, nenhum dos teus planos pode se frustrar. A vontade é tua e a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos pode se frustrar. E nenhum dos teus planos pode se frustrar. Não se frustrarão. Quem pode levantar a mão aqui pro altar? Levante a mão pro altar, levante a mão pro altar, isso. Os planos de Deus. Ainda tem lugar para você aqui. Ainda tem espaço para você aqui. Jesus quer acalmar a tua alma. Jesus quer acalmar o teu coração. Mas os planos de Deus, ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar. Mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. E Ele te diz nessa hora: quando passares pelas águas e pelo fogo, quando passares pelo fogo, Ele não te quer. Sabe por quê? Pois eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou. E se teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em teu coração, está causando dúvida, cadê Jesus? Cante, 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 cante. É Ele, não parece não, é Ele. Está dando uma ordem para o vento. Ele é o dono do tempo. Sou eu dono daqui. Ele é o dono do mar. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Estenda a tua mão para cá, estenda a tua mão para cá. Estenda a tua mão para cá. Essas embarcações não vão afundar. Aquilo que te dominava a partir de hoje não te domina mais. Porque há uma ordem no campo da tua mente agora. Tudo muda aí dentro. Há uma ordem no campo do teu coração agora. Tudo muda aí dentro. Há uma ordem divina para o campo das tuas emoções e da tua alma. Tudo muda aí dentro. Senhor, é a tua palavra e não a minha. Isaías profetizou no seu capítulo 43, Senhor, verso 2.
que quando nós passássemos pelas águas, ela não nos afundaria. Quando nós passássemos pelo fogo, a chama não arderia em nós. Porque no verso 13 diz que antes que houvesse dia, tu já era. E não há quem possa fazer escapar das tuas mãos. Porque operando o Senhor, não tem vento, não tem mar, não tem demônio que impeça o teu agir. Senhor, nós queremos entregar como igreja essas vidas em tuas mãos, que se encontram hoje na 4ª vigília da madrugada, Senhor. Só quem vive o processo do vento sabe a intensidade do vento que está passando. Mas a tua palavra foi pregada, Isaías também garante que ela não volta para o céu vazia. Ela vai e faz aquilo que lhe apraz e prospera naquilo pela qual foi enviada. E a tua palavra acertou o alvo nessa noite, Senhor. O alvo do coração do meu irmão e o alvo do coração da minha irmã. A partir de hoje, Siloé profetiza que há tempo de calmaria para essas vidas. Há tempo de bonança para essas vidas. E o que era lágrima, choro e desespero vai se tornar cântico de gratidão por tudo aquilo que o Senhor fez e agiu na vida deles. Ó Deus, eu estou pregando para pessoas que viverão e contarão os próprios testemunhos. Eu estou pregando para gente que não vai ser espectador do testemunho de ninguém, mas vai ser protagonista da própria história. Faz cessar, faz se acalmar e faz eles viverem bonança e alcançar o outro lado. Porque o Senhor falou que nós chegaríamos e nós vamos chegar. Quem concorda com essa palavra, diga amém. Você pode aplaudir a Jesus bem forte do seu lugar. Deus te abençoe.